Saudações. Prefiro manter meu nome real no anonimato, mas vou me apresentar como Jorge. O que vou relatar ocorreu há uns 2 anos e eu posso dizer que tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão com uma lua nova. As únicas coisas que iluminavam o céu parcialmente nublado eram as estrelas. Estávamos todos no carro, sem rumo, tentando apenas matar o tédio. E isso é uma coisa difícil de fazer quando se mora em uma pequena cidade do interior. Éramos em 5 no total, minha namorada, o irmão mais novo dela, a prima deles, um amigo meu e eu, todos apertados dentro daquela Uno. Depois de andarmos um pouco pelo centro do município, resolvemos sair da região mais urbana e pegar as estradas que circulavam a cidade. Após um tempo, já estávamos em uma estrada de terra completamente escura e afastada, sem qualquer placa ou poste com a identificação da região. Minha namorada comentou: "Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes." Bom, realmente eu não me lembrava de ter estado ali, mas como era um lugar novo resolvemos continuar em frente para ver aonde iria dar. Depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação. Uma das estradas que saía de lá estava bastante mal cuidada, parecia que não passava um carro por lá há muito tempo, pois dava para ver um matagal tomando todo aquele trajeto à nossa frente. A outra estrada, que saía da bifurcação, parecia ser a continuação da via em que trafegávamos. Como nós estávamos nos sentindo bem aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada mal conservada, e foi isso que fizemos. Como a pista estava bastante ruim, não pude dirigir muito rápido. A estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita, o matagal já virava uma floresta mais densa com grandes árvores e arbustos. À esquerda, a distância entre a floresta e a estrada era um pouco maior, pois devia medir uns 40 ou 50 metros. Meia hora depois, enquanto ainda estávamos passando pela mesma estrada, alguma coisa na nossa frente chamou a atenção. Haviam várias árvores caídas no chão, bloqueando a passagem. Paramos o carro para pensar sobre o que nós iríamos fazer e depois de alguns minutos resolvemos tirar as árvores para continuar em frente. Eu e o meu amigo descemos do carro e com algum esforço conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o veículo e continuamos seguindo na mesma direção. Menos de 20 minutos depois acabamos chegando ao final da estrada. E ela terminava exatamente em frente a uma casa. Ah, mas não era uma casa qualquer. Era um casarão, para ser mais exato. Um casarão abandonado e em mau estado de conservação. Nós achamos estranho ter uma casa daquela ali, tão longe da cidade, quase escondida no meio do mato. E que casa era aquela? Era enorme. Tinha 2 andares e um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos 8 embaixo e 9 no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com os degraus de pedra na frente, assim como os batentes. A casa parecia completamente destruída, com suas janelas podres e despencando. Já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar lá, resolvemos dar uma olhada dentro do imóvel. Como não tínhamos nenhuma lanterna, deixei o carro apontando para as janelas e liguei o farol alto para que sua luz adentrasse na casa. Apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada, e estava muito bem trancada. O jeito foi tentar entrar pulando uma das janelas. Sem muito esforço, conseguimos abrir uma, que quase desmanchou quando a puxamos. Meu amigo entrou primeiro, para checar o lugar. Para ver se o chão não estava podre, se o teto ou as paredes ainda estavam firmes e coisas do gênero. Depois de algum tempo ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então o irmão mais novo da minha namorada entrou, depois a sua prima, a minha namorada, e por último eu. Nós tínhamos entrado em um cômodo que parecia ser uma sala de jantar. Ele estava quase vazio, a não ser por umas cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto. O chão, que também era de madeira,
Rangia e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro. Depois de dar uma boa olhada nessa sala, resolvemos investigar o resto da casa. Esse cômodo tinha 2 portas, uma porta dupla à direita, que ia para uma outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente, que levava para a cozinha. Nós fomos pela porta dupla, indo parar em uma sala muito grande, a sala de entrada do imóvel. Esta sala tinha a porta de entrada à nossa direita e uma escada à esquerda que levava ao segundo andar, mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que nos impedia de seguir para cima. Nós abrimos mais uma janela para iluminar esse local também. Nós só estávamos conversando e andando pela sala quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho estranho vindo do andar de cima. Na hora nós pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente, de brincadeira. Mas depois de alguns minutos todos nós ouvimos o mesmo barulho. Era o som que o chão fazia quando a gente pisava nele, só que estava vindo do andar de cima. Meu amigo falou que aquilo devia ser o barulho da casa assentando a estrutura. É só a casa estalando, ela já está muito velha. Logo ouvimos o som de novo, e de novo. Notamos que pareciam passos, em algum lugar lá em cima. Não dava para dizer ao certo de onde vinha o ruído. Então todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada, para tentar conseguir ouvir alguma coisa lá de cima de novo. Ouvimos o som novamente. 3 passos e de repente parou. O irmão da minha namorada falou bem alto perguntando se tinha alguém lá em cima, mas ninguém respondeu. Nesse momento ouvimos um grito estridente agudo, mas ele não estava vindo de lá de cima, e sim da janela. Era a prima da minha namorada, que agora estava apavorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela, olhando para fora. Ela veio correndo na nossa direção para falar que tinha alguém ao lado do nosso carro. Quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A minha namorada grudou em mim e se tremia toda. Meu amigo perguntou: "Você tem certeza que viu alguém ao lado do carro?" "Tenho sim, eu sei o que vi", disse ela. "Eu não vi de onde veio, mas estava parado ao lado da porta do passageiro", completou ela. Ninguém estava com a mínima coragem de sair para ver se realmente tinha alguém lá. Então as luzes do farol começaram a ficar fracas. "O que é isso? O que está acontecendo?" O irmão da minha namorada perguntava angustiado. "Acho que a bateria do carro está acabando", eu respondi. Minha namorada começou a apertar minha mão e a chorar, falando que aquilo não era hora para a bateria do carro acabar. Nós todos estávamos com muito medo. Alguns segundos depois a luz do farol do carro se apagou completamente. Nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então o meu amigo falou que alguém precisava ir lá fora ver o que aconteceu, ou pelo menos tentar ligar o carro. Claro que esse alguém era eu. Algum tempo depois eu resolvi que não tinha outro jeito, eu realmente tinha que ir lá fora mesmo, e ainda por cima no escuro. Falei para todos ficarem onde estavam e me esperarem. Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível, até chegar em frente da janela. Mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada lá fora, só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro, e apenas o carro mesmo. Eu pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. Quando eu cheguei no carro, eu abri a porta e a luz interna acendeu. Eu achei isso estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Então eu vi que o farol estava desligado. Eu senti aquele arrepio sinistro subir a minha coluna de novo. Apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. Como é que alguém conseguiria desligar o farol sem abrir a porta? E por que ao invés do farol simplesmente apagar de uma vez, ele foi ficando fraco até ficarmos totalmente no escuro? Eu reacendi o farol e antes que pudesse compreender o que estava acontecendo,
O restante do pessoal saiu voando pelas janelas da casa, gritando de puro pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando bastante. A prima deles estava com uma cara de completo terror e o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora. Sem entender nada, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz. Foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só ficava tentando acalmar o irmão dela, que não conseguia parar de chorar. A prima deles estava muda e em estado de choque. O meu amigo só falava para eu não parar de dirigir, para continuar em frente na mais alta velocidade possível. Quando todos já estavam começando a ficar mais calmos, a minha namorada e o irmão dela finalmente haviam parado de chorar. A prima deles já estava falando, porém só dizia que estava melhor e mais nada. Virei para o meu amigo que estava no banco de trás e perguntei o que realmente tinha acontecido. Quando eu estava olhando para trás, a minha namorada, que estava no banco do meu lado, gritou de repente pedindo para parar o carro. Com o susto eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas parou. Todo mundo dentro dele foi jogado para frente bruscamente. Depois que eu vi que todos estavam bem, eu olhei para minha namorada e perguntei por que ela havia gritado daquele jeito. Então eu vi que ela estava chorando de novo, apontando o dedo para frente, com as mãos tremendo. Foi aí que eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores caídas de novo, bloqueando nosso caminho. Eu não entendia como aquilo poderia estar acontecendo, já que meu amigo e eu havíamos tirado todas as árvores da pista. Isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar de novo. Eu comecei a olhar em volta, para ver se eu via alguém ou alguma coisa. Depois de um tempo eu olhei para o meu amigo e falei: a gente vai ter que sair para limpar a estrada outra vez. Ele não queria sair. Disse para eu simplesmente passar por cima das árvores mesmo. Eu pensei, se eu for com tudo, o carro pode bater nos troncos, ficar preso, arrebentar alguma coisa ou furar um pneu. Aí mesmo é que a gente não vai mais sair daqui. Eu não queria arriscar. A única opção era a gente limpar a estrada novamente. Eu expliquei isso para ele e depois de um tempo em silêncio ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou, ficando com as chaves lá dentro. Dessa vez tinha muito mais árvores na estrada do que antes. Com muito cuidado e prestando atenção em tudo à nossa volta, nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. Quando finalmente limpamos a via, olhamos um para o outro, com um olhar no rosto que dizia: vamos embora daqui imediatamente. Quando estávamos voltando para o carro, nós ouvimos o barulho de galhos sendo quebrados no mato ao nosso lado. Nós paramos no lugar e olhamos à nossa esquerda. Não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então de repente alguns passarinhos saíram voando de onde o barulho estava vindo. Isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao carro. O pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas o pessoal dentro do carro só estava chorando e gritando. Meu amigo e eu já estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava até procurando uma pedra para quebrar a janela para entrar no carro quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás, e eu fui atrás dele. Mal sentei no banco, já meti o pé no acelerador. Saí dali tão rápido que a porta se fechou sozinha com o carro disparando. Mas apesar da velocidade com a qual a gente saiu, nós ainda conseguíamos ver pelo espelho retrovisor alguma coisa saindo do meio do mato. Obviamente não deu para ver muito bem. Parecia uma mancha escura com um formato humano. E era muito alto.
Aquilo parecia ter mais de 2,5 metros de altura. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram aquilo. Mais uma vez começaram a chorar feito bebês assustados. Desde aquele ponto até chegarmos à estrada principal eu não diminuí a velocidade nem por um segundo. Estava indo com o pé fundo no acelerador. O carro estava pulando mais do que boi bravo, naquela estrada esburacada e mal conservada. Quando chegamos em uma parte melhor da estrada eu entrei com tudo e também não diminuí a velocidade. Assim que finalmente chegamos na estrada de asfalto já estávamos um pouco mais calmos, e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. Ninguém falou nada até chegarmos na cidade. Quando chegamos fomos direto para a casa da minha namorada. Enquanto ela, o irmão dela e a prima deles entravam na casa eu puxei o meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa para eles saírem correndo daquele jeito estranho. Ele falou que quando eu estava lá fora no carro eles ouviram mais alguns passos no andar de cima. Eles ficaram prestando atenção para tentar descobrir o que era, quando de repente veio um som, do topo da escada, como se alguém estivesse segurando a respiração e a soltasse de repente. Ele falou que depois disso veio um cheiro de coisa podre, como se tivesse algum bicho morto e já em estado de decomposição. Aquele odor encheu todo o lugar. Aquilo tudo já era um bom motivo para eles saírem correndo, mas bem nessa hora eu liguei os faróis do carro e então eles viram uma coisa ainda mais sinistra que todas as outras. Era um vulto ou uma sombra meio sem forma que estava saindo da cozinha e indo em direção a eles. Mas parece que quando eu liguei o farol do carro, a luz assustou ela, e assim ela voltou para a cozinha. Foi aí que eles entraram em pânico, saíram correndo e pularam as janelas. Ele falou que não deu para ver direito o que era. Eles praticamente viram uma mancha preta voltando para a cozinha e só. Até hoje eu não sei com quem que a gente se meteu. O irmão da minha namorada ainda tem pesadelos com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar no assunto. A minha namorada sempre fica muito brava se eu tentar falar com ela sobre algo daquela noite. A prima deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta de tocar muito no assunto. Eu sei que além do susto todo que a gente tomou, a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. Eu tive que mandar refazer tudo. Eu jamais voltei àquele lugar e nunca mais quero ir lá de novo. Ninguém acredita na minha história. Ainda assim às vezes me perguntam onde a tal casa fica, só que eu não conto. Aquela estrada estava bloqueada e agora sei que era por um bom motivo.